ciência é a grande luz da humanidade. E no Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação, do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso e nas ruas, e também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Boa noite. Já podemos dar seguimento? Boa noite. Aqui quem está falando é Márcio Vaz, eu sou coordenador do Centro Alemão de Ciência e Inovação em São Paulo. Sejam todos bem-vindos a essa conferência, O Retrato do Brasil no Relato da Viagem de Spix e Martius, fazendo parte da 72ª reunião anual da SBPC. O Centro Alemão de Ciência e Inovação, para quem não conhece, uma pequena informação, é uma plataforma
para estimular e fortalecer a cooperação científica entre o Brasil e a Alemanha, com representantes de várias instituições de fomento, universidades e outras instituições científicas da Alemanha, algumas com escritórios no Brasil e outras associadas a nós remotamente. Estamos aí à disposição para interessados em cooperação científica entre os dois países. O Centro Alemão, ou DVIH, como a gente fala, nossa sigla em alemão, né, começou sua relação com a SPPC em 2010. Em 2010, nós começamos a participar das reuniões anuais e, desde lá, participamos todos os anos, com exceção de um único ano, e essa nossa relação mudou de status em 2015, quando a gente passou a organizar mesas redondas conjuntas, sempre buscando um tema em política científica ou em gestão de ciência e inovação, buscando um tema nessa área. E temos, às vezes, algumas palestras extras, como essa de hoje. Esse ano, 2020, a gente passa a ter uma relação ainda já num outro patamar com a SPPC. Nós nos tornamos um dos primeiros sócios institucionais da SBPC. Estamos muito felizes com isso. Bem, e queria deixar aqui, vai que eu esqueço no final, um grande obrigado, né, aos nossos parceiros da SBPC, em particular as pessoas da professora Helena Nader, com quem nós começamos essa grande parceria, ao professor Ildeu, né, que é um parceirão, né, nesses últimos anos, e vários outros, não vou sair todos citando todos os diretores da SPPC com quem a gente tem trabalhado, mas também a toda a equipe da SPPC, e aqui deixar um obrigado muito grande à Fernanda, que carrega essa responsabilidade de organizar toda essa programação fantástica, né? Então, Fernanda, nosso muito obrigado, e através de você, a toda a equipe da SBPC. Esse evento, por exemplo, no ano passado, nós tivemos como atividade extra, além da mesa redonda, uma palestra sobre os 200 anos de Alexander von Humboldt, né, que teve uma expedição à América do Sul, dizem que não chegou no Brasil, ficou ali na fronteira da Venezuela com o Brasil, e foi uma palestra bastante concorrida no evento lá em Campo Grande. E aí a gente se motivou para esse ano vir com essa palestra sobre Spix e Martius, que também estão completando 200 anos, não de nascimento, mas 200 anos de que eles estiveram no Brasil e retornaram à Alemanha, né? Então, esse ano se celebra, em particularmente na Baviera, o retorno deles à Alemanha. E daqui a 2 anos teremos mais um jubileu de 200 anos de nascimento, que nós pretendemos, daqui a 2 anos, então, oferecer a vocês uma palestra sobre Fritz Müller, né, que veio ao Brasil em 1852 e se estabeleceu em Santa Catarina e se tornou um dos grandes correspondentes de Charles Darwin dentro dos estudos do evolucionismo. Essa também é a primeira vez que nós estamos cooperando dentro da SPPC com o Instituto Martin Staden, né? É um grande prazer trazer o Instituto Martin Staden ao conhecimento de vocês, né? Um instituto dedicado ao estudo e arquivar a história da imigração alemã no Brasil. Eu queria agradecer muito ao senhor Eckhard Kupfer, né, que estabeleceu essa parceria com o DVIH e foi diretor até algumas semanas atrás. Bem, é isso que eu queria dizer da nossa parceria, e agora eu queria apresentar para vocês o professor Willy Bohler, nosso palestrante de hoje, né? Aliás, Stefan Wilhelm Bohler. Ele é professor titular de literatura na USP, a Universidade de São Paulo. Depois de sua licenciatura em Letras Neolatinas na USP, em 1968, ele fez seu doutorado em Letras na Universidade de Bochum, na Alemanha, com uma tese sobre a técnica narrativa em contos de Guimarães Rosa. Sua tese de livre docência na USP, em 84, foi sobre Walter Benjamin e a cultura na República de Weimar. Suas pesquisas tratam da modernidade no Brasil e na Alemanha, na interseção entre literatura e história, concentrando-se no projeto de uma topografia cultural no Brasil.
O professor Ville é autor de vários livros, não vou citar aqui a lista, mas um deles chama-se Grande Sertão.br, o romance de formação do Brasil. Em sua palestra de hoje, o retrato do Brasil no relato da viagem de Spix e Martius, o professor Ville apresentará a imagem de nosso país no relato Viagem pelo Brasil, feita pelo zoólogo Johann von Spix e pelo botânico Carl Friedrich von Martius, de 1817 a 1820, ou seja, as vésperas praticamente da independência do Brasil. O relato foi feito conforme o percurso da viagem, pelo sudeste do país, depois narrando a travessia dos sertões e, finalmente, apresentando as observações na Amazônia, desde Belém até as fronteiras com os países andinos. É interessante observar que a motivação para a viagem desses pioneiros foi um casamento. E vale observar também, poderemos nos surpreender ao lembrar que algumas capitais e alguns grandes centros comerciais eram outros naquele tempo, e grandes cidades de hoje eram apenas pequenas vilas. Por outro lado, também poderemos ver que há coisas que não mudaram. Além de terem deixado belíssimas gravuras, os pesquisadores narram formas de comportamento humano que observaram nas diversas partes do país pelas quais passaram. Dentre os temas já observados por Spix e Martius há 200 anos atrás, o professor Ville destacará os biomas e a beleza natural retratada pelos autores, bem como questões sociais, a política ambiental e a cultura dos povos indígenas, temas imensamente atuais. Com a palavra, o professor Ville. Eu agradeço pelo convite para dar esta conferência sobre o tema O Retrato do Brasil no Relato de Viagem de Spix e Martius. Esse relato do zoólogo Johann Baptist von Spix e do botânico Carl Friedrich Philipp von Martius pode ser considerado o livro mais importante em língua alemã sobre este país. A edição alemã, 3 volumes, 1.400 páginas, saiu entre 1823 e 1831. A tradução brasileira foi reeditada em 2017. Nos mapas que acompanham o relato, nós estamos vendo o trajeto da viagem em 3 etapas. Primeiro, a região sudeste do Rio de Janeiro, via São Paulo, até Ouro Preto e Diamantina. Em seguida, a travessia dos sertões, em 2 etapas, de Diamantina a Salvador e de Salvador a São Luís do Maranhão. A terceira e última etapa foi a travessia da Amazônia, de Belém a Manaus e de lá até as fronteiras com a Colômbia e o Peru. Agora, uma questão de método em relação à confecção de um retrato de país. A obra de Spix e Martius não é organizada em função disso, como a obra sobre o México de Alexander von Humboldt. Mas a composição segue o percurso topográfico e cronológico da viagem, como nós vimos nos mapas. Para obtermos um retrato do Brasil, ele tem que ser extraído do relato, o que exige uma reorganização sistemática dos materiais e a inclusão de informações complementares. Especialmente o atlas de imagens que acompanha o relato e que apresenta gravuras de paisagens, flagrantes da vida da população e retratos de indígenas, acrescentando à obra uma qualidade estética. No livro Flora Brasiliensis, nós encontramos gravuras exemplares de biomas. E para montar este retrato do Brasil, vou recorrer ainda a algumas outras fontes. A exposição itinerante, que foi patrocinada pelo Instituto Martius Staden
sob a diretoria de Eckhard Kupfer. Organizei esta exposição em 2018, juntamente com a historiadora Karen Lisboa, por ocasião do bicentenário da viagem de Spix e Martius. Com Eckhard Kupfer e os cineastas Felipe Delfino e Gustavo Tonetti, eu refiz 3 dos segmentos mais importantes da viagem de Spix e Martius: de Ouro Preto à Diamantina, a Travessia do Sertão e a Expedição pela Amazônia. Então, os 3 filmes documentários que nós fizemos sobre isso estão disponíveis no YouTube. Também a viagem foi tema de dos 2 últimos anuários, dos 2 últimos números do anuário do Instituto Martius Staden. O número 62 trata da viagem no seu conjunto e o número 63 focaliza a Amazônia. Vou relembrar ainda os retratos dos 2 pesquisadores, o zoólogo Johann Baptist von Spix e o botânico Carl Friedrich Philipp von Martius. Quanto ao contexto histórico de sua viagem, eles vieram para o Brasil por ocasião do casamento da princesa Leopoldina de Habsburgo com o futuro imperador Dom Pedro I. Integraram uma comitiva de pesquisadores austríacos e bávaros, sendo que Spix e Martius realizaram suas pesquisas a serviço da Academia de Ciências da Baviera. Vamos agora ao retrato do Brasil. O primeiro dos nossos 2 eixos temáticos são os biomas, ou seja, conjuntos de geografia física com características específicas de relevo, clima e vegetação. Martius foi pioneiro na descrição dos biomas do Brasil. Dos 6 biomas, ele descreveu os 4 mais importantes, começando pelo Sudeste, a Mata Atlântica, depois o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. Esse mapa do IBGE, que nós acabamos de ver, foi antecipado por Martius com a publicação desse mapa das províncias da flora do Brasil. Os 4 biomas correspondem, grosso modo, às principais regiões do país, ou seja, Sudeste, Brasil Central, Nordeste e Amazônia. Eu vou complementar os dados da geografia física com informações sobre o uso econômico desses biomas ou regiões, pela agricultura, pecuária e atividades de colheita, e acrescentar alguns retratos de moradores e observações sobre a cultura. Então, começamos pela Mata Atlântica, aqui a floresta na Serra dos Órgãos, mais uma gravura da floresta que mostra a exuberância da vegetação tropical. Agora, em muitos lugares, a floresta primitiva foi extinta por plantações, como estamos vendo aqui. E este mapa da Mata Atlântica resume a situação, né? Durante esses últimos anos, últimos 200 anos, como vocês estão vendo, a extensão original foi muito reduzida pelas atividades humanas. Agora, o segundo bioma, o Cerrado, que é preparado pelos Campos Gerais, na província de São Paulo, e aqui, com esta gravura do Cerrado de Minas Gerais, nós temos a fisionomia típica desse bioma. Em vários lugares, o Cerrado continua preservado. Aqui, alguns detalhes sobre árvores e flores desse bioma, e uma vereda, que é um curso de água beirado por palmeiras buriti. Aqui ainda alguns retratos de moradores do sertão de Minas, um sítio de agricultura familiar e uma fazenda de gado. Mas há vários lugares
em que o cerrado foi substituído por extensos eucaliptais, ou ainda pelo agronegócio. E os eucaliptais e os campos de cultivo em larga escala acarretaram uma séria falta de água em toda a região. O próximo bioma é a Caatinga, como mostra esta gravura de Martius, predominam ali os cactos e esse bioma continua dentro do sertão do Piauí. Numa caminhada pela Caatinga, nós observamos a continuidade dessa fisionomia. Aqui, 2 exemplos de cactos, o mandacaru e o xique-xique, e mais 2 plantas típicas, a favela e a catingueira. Aqui, alguns retratos de sertanejos e sertanejas do interior da Bahia. E agora, nesse mapa, nós estamos vendo a posição central que Cerrado e Caatinga ocupam no mapa do Brasil. Não apenas em termos de geografia física, mas também de geografia humana e da história. A Caatinga foi descrita por Euclides da Cunha em Os Sertões, né, que é o relato sobre a campanha de Canudos. A guerra ocorreu em 1896, 97, e este livro de Euclides é o livro matricial do gênero Retratos do Brasil. O legado da obra foi retomado de forma inovadora por Guimarães Rosa no romance Grande Sertão Veredas, que, aliás, nos mostra também bandos de criminosos disputando o poder no Planalto Central do Brasil. Refazer o percurso de Spix e Martius nos fez conhecer lugares como Monte Santo, de onde se tem uma vista em direção a Canudos. E então, ao reler o relato dos viajantes, nós somos incentivados a rever esses 2 retratos exemplares do Brasil, que são Os Sertões e Grande Sertão Veredas. Inclusive, aqui também, esse mapa mostra que existem afinidades entre o trajeto de Spix-Martius e, por outro lado, a travessia do sertão pelo jagunço Riobaldo, o protagonista narrador de Grande Sertão Veredas. Vamos para o bioma floresta amazônica. Esta gravura mostra a vegetação no arquipélago paraense e aqui um igapó, que é a mata à margem dos rios, que é alagada no período da cheia. Na Amazônia é praticada a extração dos produtos da selva, como estou mostrando aqui com algumas imagens do caminho do açaí, a palmeira e a colheita, depois os frutos sendo debulhados, e, em seguida, ocorre o transporte para a Feira do Açaí, no Porto de Belém. Spix e Martius retrataram também as ilhas arenosas ao longo do rio Amazonas e, no curso superior, no Solimões, eles observaram a escavação dos ovos de tartaruga e o preparo da manteiga. Vamos agora para as principais cidades. Na capital, Rio de Janeiro, Spix e Martius chegaram em 15 de julho de 1817, permanecendo ali durante quase 5 meses. A cidade tinha para eles um aspecto europeu, quanto às edificações, os costumes da classe alta e a disponibilidade de produtos do mundo inteiro. Mas havia também um outro lado, como eles dizem, a turba de negros e mulatos, os operários, homens brutos e seminus, cuja presença feriu a sensibilidade dos europeus. A partir de 1808, com a fuga da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, ocorreram profundas transformações no Brasil. Uma reorganização da administração, a fundação do Banco do Brasil, o
início de atividades manufatureiras e industriais e a abertura dos portos. Com isso, se preparava a transição do Brasil de uma colônia dependente para um reino autônomo. Essas transformações incentivaram a vinda de muitos imigrantes europeus. A população da cidade, em 1817, era de 110 mil habitantes. Quanto ao comércio, o Porto do Rio de Janeiro era a escala depósito para os outros portos ao longo da costa, e pelas estradas chegava um intenso comércio com as províncias do interior. Quanto ao comércio com o exterior, este era o principal fundamento da riqueza do Rio de Janeiro. O valor das exportações era maior que o das importações. Principais artigos de exportação: açúcar, café, algodão, couros de boi e tabaco. Quanto ao estado da civilização, Spix e Martius observaram que a classe alta estava mais interessada na fruição do luxo que na dedicação às ciências e às artes. Existia uma biblioteca pública, mas era pouco usada. No Brasil inteiro havia apenas 2 jornais. As instituições de ensino eram poucas e restritas aos filhos da classe alta. Havia uma academia de belas artes e uma escola de medicina, mas faltava uma universidade. A cidade de São Paulo, na qual Spix e Martius passaram apenas 9 dias, tinha na época pouco mais de 30 mil habitantes. Havia atividades manufatureiras, mas eram modestas. Uma inovação foi a fábrica de fuzis, operada por mestres alemães. Como uma das qualidades dos paulistanos, os viajantes destacaram a disposição para a reflexão e para os estudos. Perto de Sorocaba, eles foram conhecer a fábrica de ferro de Ipanema, e a avaliação da província de São Paulo por Spix e Martius foi otimista, e essas previsões sobre a dinâmica populacional e econômica se confirmaram. A próxima etapa foi Vila Rica, o nome antigo de Ouro Preto. As grandes descobertas de ouro levaram, em 1698, à fundação dessa vila, que era a capital da província de Minas Gerais. A rica produção de ouro, de pedras preciosas e ferro atraiu uma numerosa população para as cidades de Minas Gerais. E, com isso, o eixo da economia e da administração do Brasil se deslocou da região açucareira do Nordeste para o Centro-Sul. A lavagem de ouro era praticada pelos escravos, a partir do cascalho colhido em córregos. Todo o ouro encontrado tinha que ser tratado na casa de fundição, onde era transformado em barras para os proprietários e 1/5 era reservado ao rei. O apogeu do ouro ocorreu em meados do século XVIII. Depois, os rendimentos entraram em declínio e foi intensificada, então, a extração em minas por meio de furos e buracos nas montanhas. Como Spix e Martius disseram, o minério de ferro existe em Minas Gerais em tal quantidade que seria suficiente para abastecer o Brasil inteiro durante séculos. Em seguida, eles viajaram até o distrito Diamantino, para o Arraial de Tijuco, atual cidade de Diamantina, que era um dos arraiais mais florescentes do Brasil. Tijuco, Diamantina, aqui uma foto atual, deveu sua origem e prosperidade à existência dos diamantes, descobertos ali no início do século XVIII. No garimpo do Curralinho, Spix e Martius foram conhecer o procedimento da lavagem dos diamantes. Sobre cada escravo era cobrado um imposto anual per capita.
Frequentemente, os contratadores, como João Fernandes de Oliveira, cuja amante era Chica da Silva, frequentemente eles trabalharam com um número muito maior de escravos do que tinham declarado. Assim, um sistema de corrupção se estendeu de Minas Gerais pelo Brasil inteiro. Na região de Diamantina existem garimpos até os dias de hoje. A fisionomia da cidade de Salvador, que tinha sido a capital da colônia até 1763, era marcada por fortificações e pela diferença entre a cidade baixa, onde se desenvolvia um agitado comércio, e a cidade alta, onde estavam a catedral, o teatro e lojas com lapidários e joalheiros. Quanto à população, Salvador tinha 115 mil habitantes e a população total do Recôncavo chegou a 200 mil habitantes. Na estrutura social, os viajantes observaram que no topo estavam os brancos, isto é, os donos de fazendas e engenhos e do grande comércio, e embaixo a gente de cor, mestiços e negros. No comércio, Salvador era a mais rica praça do Brasil. Pelas estradas chegaram do interior grandes contingentes de gado e no porto navios descarregaram mercadorias da Europa, embarcando produtos brasileiros de exportação, açúcar, algodão, tabaco e couros, em primeiro lugar. Salvador era também a principal praça do tráfico de escravos, sendo que anualmente eram levadas cerca de 50 mil pessoas da África para o Brasil. Na cultura local, o ponto culminante era a festa do Nosso Senhor, do Bonfim. Nas ruas juntavam-se, então, as diversas classes e raças sociais, e os viajantes notaram que o espectador, como num espelho mágico, vê passar representantes de todas as épocas, de todos os continentes e de toda a história do gênero humano. O primeiro contato dos viajantes com a Amazônia se deu na cidade de Belém, localizada estrategicamente no delta do Amazonas. Na topografia da cidade, destacam-se o Forte do Castelo, à extrema-direita, local de fundação da cidade, em 1616, a Catedral, em seguida o Centro Comercial, com o Ver-o-Peso, e depois a Igreja das Mercês, com a Casa da Alfândega. Antigamente, predominavam na fisionomia da cidade as igrejas, ultimamente dominam os prédios cada vez mais altos. Quanto à população, Belém tinha 24.500 habitantes e a província do Pará, 68 mil, a isso devem-se acrescentar 160 mil índios. A estrutura social, no topo, tinha a burguesia, principalmente brancos, no meio, famílias de mestiços que moravam nos arredores, e embaixo, os negros e os chamados índios mansos, que trabalhavam pelos brancos. Os produtos comerciais provinham, em parte, das plantações, açúcar, cacau, algodão, e, em grande parte, da selva, como o óleo de copaíba, os cravos, canela, castanhas, guaraná, fibras de piaçaba e madeiras. Spix e Matos relataram também sobre os inícios da produção da borracha, e sendo que esse período começou na segunda metade do século XIX, e da Belle Époque nós temos alguns como legado
algumas obras arquitetônicas, como o Teatro da Paz e a Loja de Departamentos Paris, na América. Na cultura popular, devem ser realçadas as festas juninas, com desfiles do boi-bumbá e encenações do pássaro junino, sendo que essas encenações foram inspiradas pelos préstitos festivos dos índios Ticuna, como documentou Spix em Tabatinga. Em seguida, Spix e Matos subiram o rio Amazonas até a Fortaleza da Barra, antigo nome de Manaus. A vila era o centro comercial e a capital da província do Rio Negro e também o quartel-general das tropas para as fortificações nas fronteiras com as colônias espanholas, onde havia as primeiras manifestações de lutas pela independência. Os produtos comerciais eram praticamente os mesmos que observamos na cidade de Belém. A população era extremamente reduzida e isso significava um entrave para o desenvolvimento, que começou depois, em grande escala, com o período da borracha, e aí nós temos como mais belo legado o Teatro Amazonas. E então houve um declínio da borracha, mas depois Manaus voltou a crescer, principalmente por causa da criação da Zona Franca em 1967 e a instalação do Distrito Industrial com empresas, sobretudo da indústria eletrônica. Contudo, uma grande parte da população continua vivendo em condições precárias, como estamos vendo aqui com essas fotos das palafitas. Antes de reembarcar, em 14 de junho de 1820, de Belém para a Europa, Spix e Márcios despediram-se do Brasil com estas palavras: esplêndidas são as disposições naturais deste grandioso país, para cujo bem concorre a mistura das raças. A importância da miscigenação foi destacada por Márcios também no seu ensaio Como se deve escrever a história do Brasil. Vou concluir esta apresentação focalizando 3 tipos de problemas que Spix e Márcios apontaram e que continuam sendo desafios para o país. Um primeiro problema é a persistência das extremas desigualdades sociais que eles observaram ao longo de toda a sua viagem. Para ilustrar isso, vejamos aqui o bairro mais valorizado de Belém hoje em dia e, por outro lado, a periferia de Belém. Na periferia, no bairro de Terra Firme, nós tivemos um encontro com professores e alunos de uma escola situada ali, e o professor Valdinei nos disse, na sua entrevista, que as periferias ocupam um espaço muito grande no cenário global, nas cidades brasileiras e também em Belém. Mas as periferias são marginalizadas pelo poder público. Há uma grande falta de infraestrutura e de políticas sociais. E a população da periferia precisa ser valorizada. Um desafio, né, acrescentando esta informação, um desafio que se coloca para o Brasil inteiro é como podemos aumentar as chances para os alunos de uma escola da periferia poderem ingressar numa universidade e conseguir um lugar no mercado de trabalho. Um segundo problema é a discriminação e a ameaça aos indígenas. Dos povos retratados aqui nesta gravura de Márcios, povos do rio Japurá, todos eles foram extintos. A colonização causou
um despovoamento brutal. As principais causas foram a caça aos escravos, as epidemias trazidas pelos europeus e as guerras de extermínio. Na obra de Márcios, há duas visões opostas dos indígenas. No seu relato de viagem, uma visão eurocêntrica discriminatória. Já no seu romance Frei Apolônia, há uma visão autocrítica. Ali, no final da narrativa, o alter ego do viajante Márcios, o protagonista Hartoman, se identifica com a raça índia, declarando que ela é carne da minha carne e espírito do meu espírito. Ao longo do romance, Márcios também dá a voz a diversos representantes de povos indígenas. No ano passado, 2019, fomos entrevistar em Manaus duas lideranças indígenas. A cacique Socorro, do povo Cucama, disse: até hoje continuamos sendo discriminados como índios. O governo atual do Brasil quer tirar as nossas terras. E a líder Maria, do povo Carapana, complementou: nós, indígenas, estamos constantemente em situações de conflito, principalmente quanto à posse da guerra. Sofremos discriminação, pressões e ameaças. O terceiro problema é a questão ambiental. Aqui, uma gravura de um campo queimado no oeste de Minas Gerais, que foi o método, essa queimada, método tradicional usado para preparar os campos para o cultivo. E uma outra ameaça ao meio ambiente é a mineração excessiva. Spix e Márcios advertiram sobre isso e essa advertência foi premonitória, como mostrou o desastre ambiental no distrito de Mariana em 2015. Nós fomos visitar este local em 2017. Márcios defendeu a ideia de um equilíbrio entre o progresso da civilização, com o avanço de mineração e agricultura, e, por outro lado, a preservação da natureza. Este problema coloca-se hoje de forma dramática na Amazônia. Em 2019, resolvemos percorrer a BR-163, a chamada Rodovia dos Grãos. Por caminhões, os produtos chegam, sobretudo do Mato Grosso, os produtos do agronegócio chegam para o porto de Santarém. Aqui algumas fotos que tiramos ao longo da estrada, um campo desmatado, um pasto de gado com uma queimada da floresta no fundo, e um mapa que mostra como, ao longo dessa BR, predomina cada vez mais o desmatamento. Fizemos uma entrevista com o engenheiro Márcio Palheta da Silva, em Belém, que disse: os povos da Amazônia não sobrevivem do agronegócio, nem da mineração. Eles sobrevivem da floresta e precisam que ela fique em pé. O modelo de desenvolvimento que temos hoje é pautado, sobretudo, no desmatamento. Esse modelo é predatório. Vai criar um problema muito grave entre os sujeitos cuja sobrevivência depende da floresta e as grandes empresas que vêm para explorar. A tendência é acirrar esses conflitos e aí nós teremos um caos ambiental e social na Amazônia. Um contraponto à destruição da floresta são as pesquisas ambientais. Uma instituição exemplar nesse campo é o Observatório ATO, criado numa cooperação entre Brasil e Alemanha, e este observatório fica a 160 quilômetros a nordeste de Manaus, no meio da selva. O meteorologista Stefan Wolf explica a função do observatório: estudar as relações entre a floresta e a atmosfera. Praticamos a ciência do sistema terrestre de forma interdisciplinar. Queremos mostrar para a sociedade qual é o papel da floresta amazônica. Ali, então, nós subimos os 325
metros até o topo da torre, que é a torre de pesquisa mais alta do mundo. E tivemos esta vista da floresta intacta, com a qual eu termino este retrato do Brasil, fazendo votos que este patrimônio que a natureza entregou à humanidade seja preservado. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Bem, muito obrigado, Vili. Excelente palestra. Vamos passar aqui, então, a parte das perguntas. Antes, eu queria deixar apenas uma proposta aqui para o público, né? Nós, como falei no início, a gente todos os anos organiza uma mesa redonda junto com a SPPC sobre o tema da área de política científica, etc. E também procuramos, às vezes, trazer uma segunda palestra temática assim, aberta para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas que a gente pode tratar no ano que vem, 2021, deixem suas sugestões aí no chat, tá ok? Que depois a gente vai colecioná-las. Tá? Nós já recebemos 3 perguntas, eu também já tenho 3 perguntas que eu já deixei aqui elaboradas, mas vamos começar pela primeira pergunta do público. Professor Vili, o Sérgio Lucena Mendes pede para você falar um pouco sobre o estilo literário do livro de viagem de Martius e Spix. Talvez pode juntar aqui com a pergunta do Tiago Tártaro. Ele pergunta se, do ponto de vista artístico-filosófico, seria possível incluir a obra de Spix e Martius em um contexto de romantique, ou seja, de devir de uma descrição e formação de uma nação, ou se eles estavam afastados dessa discussão e o relato é mais científico. 2 perguntas mais na área da literatura. Sim. Do relato em si. Bom, então, quanto ao estilo literário do relato, é uma forma de escrever que faz a mediação entre os conhecimentos científicos, principalmente de botânica e zoologia, que era a especialidade deles, mas também observações ambientais, e aí a gente já entra num campo de interesse geral. E a isso se acrescentam as numerosas informações sobre as atividades econômicas e culturais, né? Então, tudo isso são questões que motivam a leitura por um público amplo. Quanto à formação da nação, sim, eles estavam observando isso. Aí convém destacar o seguinte: um ensaio complementar de Martius, que ele publicou nos anos 1840, e que se chama Como Escrever a História do Brasil. E aí ele realça como principal característica deste país a miscigenação, né? Isso não significa que ele esteja tratando os 3 tipos de etnia de forma igual, né? Os brancos, os negros e os indígenas, mas ele dá preferência à ação dos portugueses. Obrigado. Queria aqui, eu não sei se ficou claro para todo mundo, né, que o professor Vili mais o Eckhard Kupfer refizeram a expedição praticamente de Spix e Martius nos últimos anos, né? E daí que tem tantas fotos, eles foram conferir qual era o estado da situação. E a gente pode ver, né, pelo relato do Vili, que tudo bem que o Brasil de hoje não é o mesmo daquela época, mas a gente vê que, em termos de meio ambiente, né, a gente já se notava na época desmatamento, desflorestamento, na questão da sociedade, o posicionamento das elites, as desigualdades sociais, a valorização ou desvalorização da cultura, a questão do minério, da importância do minério para a economia do país, questão de sonegação, questão de corrupção, e as questões raciais, situação dos indígenas, né? Ou seja, não sei se
ou seja, o país mudou de lá para cá, mas não mudou talvez tanto, né? Não sei se você queria comentar alguma coisa disso, Vili, ou embarco na próxima pergunta. Não, pode, vamos ouvir o público. Pode ir na próxima pergunta. Tá, eu vou casar uma pergunta minha com a pergunta da Lúcia Ricota. Oi, Lúcia. A Lúcia foi nossa palestrante no ano passado sobre o Alexander von Humboldt. A Lúcia pergunta quais as relações possíveis da escrita do Brasil por Spix e Martius com os autores brasileiros dos sertões, Euclides da Cunha e João Guimarães Rosa. E aí, Vili, eu queria juntar aquela minha pergunta, já que você é um especialista também do Grande Sertão Os Veredas, o Guimarães Rosas, também fazer essa aproximação do que ele descreve, aprofundar um pouquinho mais o que ele mais descreve e do que Spix e Martius encontraram. Você falou ali no mapa que as rotas do Riobaldo e de Spix e Martius eram meio que coincidentes. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso também, ou seja, a questão da escrita e sobre essa história aí. Tá. Então, só para falar sobre Alexander von Humboldt, né? Alexander von Humboldt foi uma inspiração fundamental para Spix e Martius, mas a diferença enquanto o relato de viagem de Humboldt, né, que fez a viagem uns 18 anos antes, 1799 até 1804, esse relato depois se ramifica em diversos outros tipos de texto, por exemplo, retratos de países, Cuba e México, ao passo que Spix e Martius mantém como estrutura essa travessia topográfica e cronológica do Brasil, que eu procurei reorganizar, né? Agora, de fato, Spix e Martius foram pioneiros na exploração dos sertões e em Euclides da Cunha, em Os Sertões, enquanto ele manifesta a sua clara admiração por Alexander von Humboldt, ele mostra uma certa discriminação de Spix e Martius, o que é injusto, duplamente. Em primeiro lugar, porque Alexander von Humboldt, que não entrou no Brasil, Alexander von Humboldt não menciona a palavra sertão, né? Eu mostrei isso num artigo e, antes disso, eu consultei especialistas de renome internacional, né? Então, Humboldt eclipsou o sertão. Spix e Martius foram pioneiros, eles passaram no sertão quase um ano inteiro, enquanto Euclides ficou lá mais ou menos umas 6 semanas, quando muito. Mas a principal crítica dos sertões, os sertões, eu quero deixar isso bem claro, é o livro fundador, o livro matricial do gênero Retratos do Brasil. Mas isso não impediu que essa obra tenha sido, essa minha tese, que eu defendo no meu livro grandesertão.br, o romance de formação do Brasil, Guimarães Rosa fez uma reescrita crítica. E o principal ponto é o seguinte, o fato de Euclides dar muito raramente a voz aos sertanejos. Eu fiz uma contagem mais ou menos umas 12 vezes ao longo dessa obra muito extensa, ao passo que o Grande Sertão Veredas é composto essencialmente com base na fala popular, ou melhor, numa inovação da língua brasileira, misturando a fala popular e o português culto. Então, isso é o grande lance inovador, né? E quanto àquela semelhança entre os trajetos, de fato, quem refaz o percurso de Riobaldo e, por outro lado, o de Spix e Martius, vê que tem muitas coincidências, por exemplo, como ponto de partida, a mineração no Araçuaí, depois o conhecimento de várias cidades no caminho, a travessia do Rio São Francisco e depois a exploração do extremo oeste, né? Então, eu mostrei isso detalhadamente num estudo, a coincidência de percursos, as afinidades, melhor. Ok, obrigado. Essa questão dos sertões, realmente, o Humboldt não chegou a vir abaixo do Amazonas, né? Ele teve pela Venezuela, Equador,
Colômbia e, como você falou, lá Cuba, Estados Unidos, né? Então, talvez ele realmente não tenha estado nos sertões, né? Não tenha visto nada tipo de sertões. Então, com várias, chegaram mais duas perguntas aqui. Nós temos que tomar cuidado com o tempo, porque não podemos passar de 7 ou não muito de 7, né? Vamos lá. O Alberto Lindner comenta que Darwin ficou muito chocado com a escravidão no Brasil. E qual seria a opinião de Spix e Martis sobre a escravidão? Ótima pergunta. Pois é, aí tem uma grande diferença entre a postura de Spix e Martius, que acharam que a escravidão era um meio de levar os negros, trazê-los próximo à civilização, ao passo que aí, quer dizer, foi uma visão muito preconceituosa e racista, ao passo que Alexander von Humboldt é exemplar nesse sentido. Alexander von Humboldt se orientou pelos ideais da Revolução Francesa, que se espalharam também pela América Latina, e defendeu a abolição da escravidão, né? Muito bem. A próxima pergunta vem da Márcia Maria Menendez Mota. Os viajantes fizeram alguma menção à concentração fundiária em curso naquela época? Naquela conjuntura já havia variadas análises sobre o uso do documento de Seis Marias e os conflitos de terra. Você tem essa informação? Bom, pelo que me consta, eles não entraram para Vale. Eles ao atravessarem o Piauí, sobretudo, ou já o noroeste da Bahia, passaram por um trecho do Piauí e depois pelo um trecho de Pernambuco e depois pelo Piauí inteiro. Ali eles sim falaram da extrema desigualdade social entre a condição dos fazendeiros, da classe dominante, e dos escravos. Mas, quer dizer, esse é o trecho que vale salientar, né? Ele não foi, digamos, sistematizado, essa questão não foi sistematizada mais fortemente, mas, como falei na conferência, eles mencionam em cada uma das etapas as extremas desigualdades sociais. Ok. Vili, eu vou fazer agora uma pergunta que foge um pouquinho desse tema todo, mas eu imagino que você tenha muita vontade de falar disso como presidente do Conselho Cultural do Instituto Martin Staden. O Instituto tem um acervo riquíssimo, né? Mas eu não vou falar. Eu queria que você falasse o que o Instituto Martin Staden pode oferecer aos pesquisadores, aos cientistas brasileiros ou até internacionais. O que tem no Instituto que pode ser útil para eles? Sim. Bom, o Instituto focaliza, em primeiro lugar, a questão da imigração alemã, e, nesse sentido, tem um acervo muito rico, inclusive qualquer pessoa que queira se informar sobre os detalhes pode entrar com a equipe então as pessoas que vão fazer consultas serão atendidas da melhor maneira. Além disso, o Instituto tem as edições de Spix e Martius, de um monte de outros viajantes, e a começar, porque o Instituto chama-se Martius Staden, o Instituto também tem os textos do Martius Staden e os elementos de uma exposição que foi organizada a partir do livro desse livro pioneiro dele sobre o Brasil. Certo. Fomos bastante objetivos com as respostas e não chegou aqui agora mais nenhuma pergunta, mas também nós já estamos dando 7 horas. Eu tenho aqui ainda alguns últimos recados finais para vocês todos que nos acompanharam. Muito obrigado por terem acompanhado. O primeiro comunicado da SPPC, né? Ou seja, os eventos de hoje não terminaram, tem ainda mais um às 7h30 da SPPC Cultural.
O dia de hoje vai ser encerrado com uma reapresentação da peça teatral Insubmissas Mulheres na Ciência, do Núcleo de Arte e Ciência no Palco, na SBPC Cultural. O link vai estar aí no chat, né? E vocês também podem acompanhar, provavelmente, eu acho que aqui no canal da SBPC. Após a peça, terá um bate-papo ao vivo com o autor, com diretores e atores, com os internautas. Tá? Eu também queria ainda falar que essa viagem que o Vili fez nos passos, digamos, de Spix e Martius, gerou 3 vídeos, né? Foram acompanhados por cinegrafistas. Esses vídeos estão, não sei se a partir de hoje ou a partir de amanhã, à disposição do público na página da SBPC Jovem. É uma oferta do DVIRA São Paulo, juntamente com o Instituto Martin Staden. E queria fazer ainda um último convite, quem quiser acompanhar nossas atividades do Centro Alemão, para que entre no nosso site, pode acompanhar nosso site, né, dwih-saopaulo.org. Lá pode assinar nossa newsletter para acompanhar não só nossos eventos, como as ofertas de bolsas para estudar na Alemanha, programa de fomento para projetos colaborativos com pesquisadores alemães, etc. Podem nos acompanhar também no Facebook, no LinkedIn, e também ver vídeos, transmissões, gravações dos nossos eventos online no YouTube. Deixa eu dar mais uma checada aqui, se a Carol mandou mais alguma coisa. Não chegou mais nenhuma pergunta. Então, eu acho que a gente termina aqui, já são 7h02 pelo meu relógio, né? O Vili quer dar umas palavras finais, talvez? Não, eu me senti muito motivado por este convite. Agradeço a você, Márcio, pela a sua instituição e também a SBPC. E também agradeço as perguntas e a participação do público. Então é isso. Muito obrigado a todos, obrigado, Vili, obrigado, SBPC, por esse espaço, né? E vamos continuar caminhando junto nessa parceria. Boa noite a todos.